Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está começando mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteria Esportiva. E você não aposta antes de ouvir o Lotecando aqui no som da Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. A partir de agora, os canais de interatividade da Antena estão abertos para a sua participação, para a sua interatividade. Anote aí o nosso WhatsApp, DDD 21 96779 1335. Vou repetir para você porque não custa nada, né? DDD 21 96779 1335. Você também pode interagir através das redes sociais. Siga a Antena Esportiva nas redes sociais. Twitter, @se liga na antena. Twitter é o @se liga na antena. O Instagram é o @rádio antena esportiva. @rádio antena esportiva é o nosso Instagram. Você pode acompanhar o Lotecando de 4 formas. Não tem desculpa para você deixar de ouvir o nosso programa. Pelo site radioantenaesportiva.com, radioantenaesportiva.com, pelo nosso aplicativo que está disponível na Google Play e na Apple Store. Você também pode nos acompanhar e interagir ao mesmo tempo pelo YouTube da Antena Esportiva, o youtube.com/Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva. Lá você pode, além de interagir, de acompanhar o Lotecando, você pode se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos no seu dispositivo. E você também pode acompanhar o nosso programa através do Facebook, facebook.com/Antena Esportiva, facebook.com/Antena Esportiva. Siga a nossa fanpage no Facebook, tá certo? Vamos agora saber o que aconteceu no concurso 890, realizado no final de semana de carnaval. O concurso 890 que só foi apurado na última quarta-feira por conta justamente dos feriados do carnaval, desta época do carnaval. E no concurso 890 tivemos 2 jogos que foram para sorteio: Torino e Parma e Inter de Milão, e também Inter de Milão e Sampdoria. Isto porque estes 2 jogos válidos pela Série A italiana foram adiados por conta do coronavírus, da ameaça de propagação da doença. Então, estes 2 jogos foram para sorteio, mas de resto não houve muitos resultados considerados como zebras neste concurso 890. Por isso, 3 apostadores levaram a bolada de R$ 227.059,25 por gabaritarem todos os resultados do concurso 890. Portanto, 3 apostadores, 3 felizardos levaram para casa o prêmio de R$ 227.059,25. Por outro lado, 79 apostadores acertaram 13 pontos e cada um deles recebeu o prêmio de R$ 1.268,46. R$ 1.268,46 para quem fez 13 pontos. A arrecadação total foi de R$ 1.776.274,50.
R$1.776.274,50 foi a arrecadação do concurso 890 da Loteca. Se você quiser saber outros detalhes sobre a Loteca e sobre o concurso 890, você pode consultar o site loterias.caixa.gov.br. Passa lá e você também pode saber preços de combinações de apostas da loteria esportiva loterias.caixa.gov.br. E atenção, porque a estimativa de prêmio para o concurso 891 é de R$250 mil. Prêmio não está acumulado, não é concurso final 0, nem final 5, então o prêmio, portanto, na faixa mais baixa da Loteca neste final de semana. Final de semana que tem muitos jogos válidos pelos campeonatos estaduais pelo Brasil afora. E por isso vamos à programação do concurso 891, vamos conhecer os jogos do concurso 891 da Loteca. Papel e caneta na mão para você anotar tudinho. Vamos lá, jogo 1, Santos e Palmeiras no sábado. Jogo 2, São Paulo e Ponte Preta no domingo. Jogo 3, Vitória e Bahia no domingo. Jogo 4, Santa Cruz e Náutico no domingo. Jogo 5, Botafogo e Boa Vista no domingo. Jogo 6, Cabofriense e Flamengo no sábado. Jogo 7, Paraná Clube e Londrina no domingo. Jogo 8, Operário Ferroviário e Atlético Paranaense no domingo. Jogo 9, Toledo e Coritiba no sábado. Jogo 10, América Mineiro e Tombense no sábado. Jogo 11, Cruzeiro e Uberlândia no domingo. Jogo 12, Boa Esporte e Atlético Mineiro no domingo. Jogo 13, Vila Nova e Goiás no domingo. E jogo 14, Real Madrid e Barcelona no domingo. Ou seja, temos 2 jogos pelo Campeonato Paulista, um jogo pelo Campeonato Baiano, um jogo pelo Campeonato Pernambucano, 2 jogos pelo Campeonato Carioca, 3 jogos pelo Campeonato Paranaense, 3 jogos pelo Campeonato Mineiro, um jogo pelo Campeonato Goiano e um jogo válido por La Liga, o Campeonato Espanhol. Muitos clássicos estaduais, como você pôde perceber na programação. Então, nós vamos começar a destrinchar, nós vamos começar a analisar todos esses jogos para você aqui no Som da Antena Esportiva, para que você faça uma boa aposta. Lembrando que as apostas para a Loteca podem ser realizadas em qualquer casa lotérica ou nos canais online das Loterias Caixa, pelo site ou pelo aplicativo, até este sábado, 2 horas da tarde. A aposta mínima para as casas lotéricas custa R$3, a aposta mínima para os canais online custa R$30. Muita gente questiona a questão da aposta mínima no cartão de crédito ser no valor de R$30. Mas é porque na internet você precisa utilizar o cartão de crédito para fazer a sua aposta. Por isso, a Caixa Econômica Federal optou por fazer o preço mínimo para as apostas online, no caso da Loteca, neste valor de R$30, mas as apostas físicas custam no mínimo R$3. Vamos agora conhecer todos esses jogos, vamos agora destrinchar todos eles para você, começando pelo jogo 1, Santos e Palmeiras, primeiro clássico estadual da Loteca 891. Sábado, 4 da tarde, no Pacaembu, pela rodada 8 do Campeonato Paulista. Muito bem, o Peixe é o líder do Grupo 1 com 11 pontos ganhos. Fez 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas e 52% de aproveitamento. O time do técnico Jesualdo Ferreira, compatriota do Jorge Jesus, vem de derrota, perdeu para o Ituano no final de semana por 2-0 e protagonizou uma das zebras do concurso 890 na semana passada. O Peixe, nos últimos 5 jogos,
acumulou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, sendo que o Santos vem de um jejum de 2 jogos sem vencer. Como mandante neste Campeonato Paulista, o Santos fez 3 jogos, conquistou 2 vitórias, 1 empate, ainda não perdeu e tem 77% de aproveitamento. Vamos agora analisar o Palmeiras, que é o vice-líder do grupo 2 do Paulistão com 16 pontos. 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota e 76% de aproveitamento. Ou seja, o Palmeiras, neste momento, faz uma campanha melhor que a do rival deste final de semana. O Verdão, que jogando em casa, na grama sintética do Allianz Parque, venceu o Guarani na rodada passada por 1-0. O Verdão vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos que fez. Como visitante, fez 3 jogos neste Paulistão com 2 vitórias, 1 derrota e 66% de aproveitamento. O Palmeiras não sabe o que é coluna do meio atuando fora de casa no estadual. De acordo com as porcentagens de favoritismo, 36% de chances de coluna 1, ou seja, de vitória do Santos, 28% de chances de coluna do meio, ou seja, da partida terminar empatada, e 36% de chances de vitória do Palmeiras na coluna 2. Eu indico a aposta dupla, fechada, e aí você escolhe ou coluna 1 e coluna do meio, ou coluna do meio e coluna 2, porque as duas equipes fazem boas campanhas no Campeonato Paulista, estão muito próximas de conseguir a classificação para o mata-mata do Campeonato Estadual e por isso o jogo promete. Até porque o Santos levou o jogo para o Pacaembu, vai ficar mais próximo da torcida do Palmeiras, por isso o jogo promete ser muito equilibrado do início ao fim. Não dá realmente para prever um franco favorito. Jogo 2. São Paulo e Ponte Preta. Domingo, 4 da tarde, no Morumbi, pela rodada 8 do Campeonato Paulista. O tricolor é o líder do grupo 3 com 12 pontos ganhos. 7 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 1 derrota e 57% de aproveitamento. Na rodada passada, o São Paulo deu um show de bola, goleou o Oeste em Barueri por 4-0, com direito a gols do Daniel Alves e também do genro do patrão, o Alexandre Pato. O São Paulo, nos últimos 5 jogos, conquistou 2 vitórias, empatou 2 vezes e perdeu 1. O time do técnico Fernando Diniz não perde há 2 partidas. Como mandante, o São Paulo neste Paulistão jogou 3 vezes, conquistou 1 vitória, 2 empates, nenhuma derrota, 60% de aproveitamento. Já a Macaca é a terceira colocada do grupo 1 com 7 pontos ganhos. 7 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas e 33% de aproveitamento. A Ponte, na rodada passada, empatou em casa com a Ferroviária de Araraquara em 1-1 pelo Paulistão. E nesta quinta-feira recebe o Vila Nova de Goiás pela Copa do Brasil, jogo válido pela segunda fase da competição nacional. A Ponte vive um amargo jejum de vitórias. Nos últimos 5 jogos foi apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. A Ponte não sabe o que é vencer há 4 jogos, então precisa se recuperar para conseguir aí lutar pela classificação para a próxima fase do Paulistão. E como visitante no estadual, a Ponte jogou 3 vezes, conquistou 1 vitória e foi derrotada 2 vezes, 33% de aproveitamento. De acordo com as porcentagens, 65% de chances de vitória do São Paulo na coluna 1, 25% de chances de coluna do meio e 9% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória da Ponte Preta. O São Paulo tem uma vantagem em relação à Macaca, porque o tricolor tem a semana livre para treinar, teve a semana livre para se preparar
visando a partida deste final de semana, algo que a Ponte Preta não vai ter por conta do compromisso nesta quinta-feira pela Copa do Brasil. E o resultado de Ponte Preta e Vila Nova de Goiás, você vai ficar sabendo nos comentários do vídeo no YouTube e também no Facebook, assim que a partida terminar, assim que a gente tiver o resultado, para que você, apostador da Loteca e ouvinte da Antena Esportiva, não fique na mão. Mas neste jogo 2 o favoritismo é todo do São Paulo. Jogo 3, Vitória e Bahia, é jogo pra parar Salvador, é jogo pra parar a Bahia, neste domingo, 4 da tarde, no Barradão, pela rodada 6 do Campeonato Baiano. O Vitória é o vice-líder do Baianão com 11 pontos. 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota e 73% de aproveitamento. Mesma campanha do arquirrival. O Bahia é o líder com 11 pontos, 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, 73% de aproveitamento, mas o tricolor leva a vantagem sobre o rubro-negro por conta dos critérios de desempate. Na rodada passada do Baiano, o Vitória derrotou o Atlético Alagoinhas por 2-1, jogando em casa, e o Bahia venceu o Jacobina por 3-1. O Vitória ainda vai jogar no meio de semana, recebe o CRB nesta quinta-feira pela Copa do Nordeste, enquanto o Bahia já entrou em campo no meio de semana e deu um show fora do Brasil. Venceu o Nacional do Paraguai lá em Assunção por 3-1 e avançou tranquilamente para a segunda fase da Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o Leão conquistou 3 vitórias e 2 empates, vive uma série invicta, enquanto o Bahia também passa por uma boa fase, 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos. Como mandante, o Vitória fez 3 jogos com 2 vitórias e 1 empate, 77% de aproveitamento. E o Bahia, idem. Isso tudo no Campeonato Baiano. O Bahia, idem como visitante, 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 77% de aproveitamento. De acordo com as porcentagens, 42% de chances de triunfo do Vitória, para não cometer para não entrar naquele trocadilho de vitória do Vitória, 42% de chances de coluna 1, 15% de chances de coluna do meio e 43% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Bahia. Então realmente é um jogo que promete equilíbrio, é um jogo que não dá para prever um favorito, porque as duas equipes no Campeonato Baiano fazem a mesma campanha e passam por série invicta, tanto no estadual como na Copa do Nordeste e também na Copa do Brasil, no caso do Vitória. Então realmente é um jogo para fazer duplo ou triplo. Vitória e Bahia, o grande clássico da boa terra. Jogo 4, mais um clássico estadual pelo concurso 891 da Loteca, que vai pagar um prêmio de R$250 mil para quem acertar todos os resultados dos 14 jogos. Santa Cruz e Náutico, domingo 4 da tarde no Arruda, pela rodada 7 da primeira fase do Campeonato Pernambucano. O Santinha é o líder do estadual com 16 pontos, 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota e 89% de aproveitamento. Portanto, Santa Cruz em voo de cruzeiro no Campeonato Pernambucano. Tanto é que na rodada passada bateu o Afogados fora de casa por 2-0. Mas o Santa Cruz também jogou no meio de semana, bateu o Frei Paulistano do Sergipe pela Copa do Nordeste por 3-1. O Santinha, portanto, nos últimos 5 jogos, conquistou 4 vitórias e 1 empate. Como mandante no Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz fez 3 jogos
e venceu os 3. 100% de aproveitamento jogando no Arruda. Já o Náutico está logo atrás, é o vice-líder, com 11 pontos. 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 61% de aproveitamento. O Timbu, na rodada passada do Pernambucano, se deu muito mal, perdeu para o Central de Caruaru em casa por 1-0. E nesta quinta-feira recebe o ABC pela Copa do Nordeste, portanto ainda vai jogar no meio de semana a equipe do Náutico. Nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, sendo que o Náutico passa por um jejum de vitórias que já dura 2 jogos. Como visitante, o Náutico neste campeonato pernambucano atuou 2 vezes e conquistou 2 vitórias, 100% de aproveitamento jogando fora de casa. De acordo com as porcentagens, 57% de chances de coluna 1, ou seja, de vitória do Santa Cruz, 18% de chances de coluna do meio e 25% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Náutico. Realmente, Santa Cruz no Campeonato Pernambucano faz uma belíssima campanha e está credenciado a conquistar o título em 2020. Mas o Náutico costuma ser um time perigoso. O Botafogo provou do veneno do Náutico na Copa do Brasil. Outras equipes, na Copa do Nordeste, por exemplo, já provaram o poderio do Náutico. Então não se deve aí descartar o Náutico como aí candidato à vitória. Mas no Campeonato Pernambucano, realmente o Santa Cruz vem fazendo uma campanha impecável até agora. Neste jogo 4, eu aconselho você marcar duplo fechado. Coluna 1 ou coluna do meio, ou coluna do meio e coluna 2, porque realmente é mais um jogo difícil. E se o Náutico vencer, a verdade é que não vai ser considerada aí uma zebra se o Timbu conquistar a vitória no Mundão do Arruda diante do Santa Cruz. Mas o Santa Cruz é o líder do campeonato pernambucano e com certeza vai prevalecer o fator casa neste jogo 4 do concurso 891 da Loteca. Jogo 5, Botafogo e Boa Vista, domingo 7 da noite no Estádio Olímpico Newton Santos, pela rodada 1 da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, jogo este que terá transmissão da Antena Esportiva em quase todas as plataformas. A gente colocou aí o ícone do YouTube, mas este jogo não será transmitido pelo YouTube, que passa por problemas técnicos no ao vivo e por isso não estamos transmitindo temporariamente as jornadas antenadas pelo nosso YouTube, que tá bombando, hein, galera? Se inscreva no nosso canal. Vamos lá, o Botafogo é o 6º colocado na classificação geral do Campeonato Carioca com 9 pontos ganhos. 6 jogos, 3 vitórias, 3 derrotas e 50% de aproveitamento. O Fogão, na rodada derradeira da Taça Guanabara, perdeu para o Fluminense, foi atropelado pelo Fluminense 3-0. E o último jogo que fez foi contra o Náutico pela Copa do Brasil, jogando no Estádio dos Aflitos. Empatou em 1-1 e conseguiu a classificação para a terceira fase graças aos pênaltis e graças principalmente ao Gatito Fernandes. Nos últimos 5 jogos, o Fogão acumulou 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante, o Botafogo fez 3 jogos e venceu os 3 que fez no Estádio Olímpico Newton Santos pelo Campeonato Carioca. O Boa Vista, por outro lado, é o segundo colocado no geral com 13 pontos ganhos. 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 72%. O Boa Vista que está na briga pela vaga do Rio de Janeiro na Copa do Brasil e também por uma das vagas no Campeonato Brasileiro da Série D de 2021. Por enquanto, o Boa Vista está muito bem na fita para conquistar a vaga nestes 2 torneios nacionais. O Verdão de Saquarema
acabou perdendo na final da Taça Guanabara para o Flamengo por 2-1, perdeu de virada no Maracanã. Nos últimos 5 jogos, o Boa Vista conquistou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Então o time de Saquarema, o time da região dos Lagos, vem de um jejum de 3 jogos sem conhecer a vitória. Como visitante, jogou 3 vezes, conquistou 2 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota e 78% de aproveitamento. De acordo com as porcentagens, 43% de chances de vitória do Botafogo na coluna 1, 29% de chances de coluna do meio e 27% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Boa Vista. Existia a possibilidade do jogo marcar a estreia de Keisuke Honda com a camisa do Botafogo, mas esta estreia não vai acontecer por conta de problemas de documentação. Pelo menos a estreia do Honda vai ser adiada. Mas é um jogo que vale muito a pena apostar no Botafogo, porque o Botafogo joga em casa. E como você está vendo pelo YouTube, pelo Facebook, e como você acabou de ouvir pelo site, pelo aplicativo, o Botafogo está invicto e com 100% de aproveitamento jogando no Estádio Olímpico Newton Santos. E o Botafogo é muito difícil de ser batido quando joga em seu estádio. O Boa Vista, que apesar de ser finalista da Taça Guanabara, não deve oferecer muita resistência ao Botafogo, apesar de ter um bom time. Vale aí a aposta na coluna 1, vale a aposta no Botafogo neste jogo 5. Jogo 6, Cabofriense e Flamengo. Sábado, 6 da tarde, no Maracanã, pela rodada 1 da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. E este jogo também terá transmissão da Antena Esportiva em todas as plataformas, exceto o YouTube. Infelizmente, a gente não está fazendo transmissões ao vivo das jornadas antenadas pelo YouTube de forma temporária. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. A Cabofriense é a 12ª colocada no geral com 3 pontos ganhos, 6 jogos, 1 vitória, 5 derrotas e 17% de aproveitamento. Neste momento, o time de Cabo Frio está na zona para disputar a seletiva para o Campeonato Carioca de 2021. Na rodada derradeira da Taça Guanabara, já que a Cabofriense acabou eliminada, perdeu para o Resende jogando em casa no estádio Alair Correia por 3-2. Nos últimos 5 jogos, o time da região dos Lagos conquistou apenas 1 vitória e vem de 4 derrotas. Como mandante, fez 3 jogos e perdeu os 3 que fez. Já o Flamengo é o terceiro na classificação geral com 13 pontos ganhos. 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota e 72% de aproveitamento. No fim de semana passado, o Mengão conquistou o título da Taça Guanabara ao vencer o Boa Vista por 2-1 jogando no Maracanã. E no meio de semana levantou mais um troféu, desta vez o da Recopa Sul-Americana, ao bater o Independiente del Valle por 3-0. Os 2 jogos do Flamengo você curtiu no som da Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Jorge Jesus vem de 4 vitórias e 1 empate. 2 vitórias seguidas e pelo menos 5 jogos de invencibilidade. Como visitante, no Carioca, o Flamengo fez 3 jogos, conquistou 2 vitórias, empatou 1 vez, ainda não perdeu, 78% de aproveitamento. De acordo com as porcentagens, apenas 4% de chances de coluna 1 contra 11% de chances de coluna do meio e 85% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Flamengo, que
não deve poupar jogadores, o técnico Jorge Jesus não tem esse hábito, então o Flamengo deve ir com força total diante da Cabofriense, que briga para não jogar a seletiva de 2021. Mas o Flamengo ainda briga no Campeonato Carioca, por isso vai levar a sério, porque o Flamengo é o terceiro na classificação geral e para conquistar o Campeonato Carioca sem a necessidade de disputar uma final geral, o Flamengo precisa vencer a Taça Rio e ficar na primeira posição na classificação geral, ou seja, no somatório de pontos da Taça Guanabara e da Taça Rio, para ficar com a taça de forma antecipada, sem a necessidade de 2 jogos finais. Portanto, tem muita coisa em disputa neste jogo 6, mas o franco favorito certamente é o Flamengo. Nem imagino o que vai acontecer se a Cabofriense ganhar este jogo em termos de loteca. Jogo 7, Paraná Clube e Londrina. Domingo, 6 da tarde, no estádio Durival de Brito, pela rodada 9 da primeira fase do Campeonato Paranaense. O tricolor é o 7º colocado com 9 pontos, 8 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas e 37% de aproveitamento. O Paraná perdeu para o time que parece partido político. 1 para o PSTC, 0 para o Paraná, na rodada passada do Campeonato Paranaense. O tricolor entrou em campo pela Copa do Brasil no meio de semana e garantiu a vaga para a terceira fase ao eliminar o Bahia de Feira jogando em casa por 3-2. Paraná, que vai ser o adversário do Botafogo na terceira fase da competição nacional. Nos últimos 5 jogos, o Paraná vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e como mandante no campeonato estadual, jogou 4 vezes, 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas e apenas 40% de aproveitamento. Por outro lado, o Londrina é o 5º colocado com 14 pontos ganhos. 8 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas e 58% de aproveitamento. Na rodada passada do Paranaense, o Londrina ficou no empate em 1-1 com o Rio Branco jogando em casa. O Tubarão, nos últimos 5 jogos, acumulou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como visitante, jogou 3 vezes, conquistou 2 vitórias e perdeu 1 partida, 74% de aproveitamento. De acordo com as porcentagens, 55% de chances de coluna 1, 33% de chances de coluna do meio e 12% de chances de coluna 2. Ou seja, o favoritismo é do Paraná Clube, mas o Londrina, diferentemente do rival, não jogou no meio de semana, por isso está mais descansado para a partida deste final de semana. Mas o Paraná tem um elenco mais qualificado que o rival do interior e por isso deve ganhar a partida pelo Campeonato Paranaense. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo no nosso Lotecando e daqui a pouco a gente volta com a análise dos jogos de 8 a 14 do concurso 891 da Loteca, que vai pagar um prêmio estimado em R$250 mil para quem gabaritar a programação. Não saia daí, voltamos já já. Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Estamos apresentando Lotecando na Antena Esportiva. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Se liga no WhatsApp da Antena Esportiva. 21 96779 1335. Vou repetir.
21 96779 1335. Mande a sua mensagem e interaja com a equipe antenada. Ei, há tempos tenho procurado uma forma de falar com você. Mais do que nunca, posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Como não agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver para uma pessoa que nunca viu? Eu só queria dizer obrigada. Obrigada pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Saiba mais em saude.gov.br/doe-sangue. Ministério da Saúde. Governo Federal. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br. Se liga na Antena Esportiva. Ô garçom, traz uma saideira aqui pra gente pegar a estrada e curtir a festa. Isso, aproveita e traz a senha do Wi-Fi pra ele também. Pra chamar alguém pra levar ele. Gente, beber e dirigir não dá, né? Colocar a vida de todo mundo em risco? Larga que você estraga a festa. A gente faz de tudo pra prevenir acidentes nas estradas. Se for beber, não dirija. Pegar a estrada exige sempre atenção e responsabilidade. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente. 191. Polícia Rodoviária Federal. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Estamos de volta com o Lotecando na Antena Esportiva. Maicon Santos. Não disse que era rapidinho? Já estou de volta aqui no som da Antena Esportiva, apresentando o Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca, a Loteria Esportiva, a análise mais completa dos jogos da Loteria Esportiva no YouTube e no Facebook. Agradecendo demais o carinho da sua audiência, o carinho com que você tem recebido o Lotecando na sua casa, no seu trabalho, no seu local de divertimento, enfim, Lotecando bombando principalmente no YouTube da Antena Esportiva. Muito obrigado, espalhe por aí um novo jeito de fazer web rádio. E a Antena Esportiva tá bombando não só com o Lotecando, mas sim com as jornadas antenadas também. Muitos jogos com audiências enormes. Então, quero agradecer realmente o carinho que você, ouvinte, tem tido com a Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio, você cada vez mais comprando a nossa ideia e você é o responsável pelo nosso sucesso. Participe da nossa programação, participe do Lotecando e também das jornadas antenadas através dos canais de interatividade. Anote aí o nosso WhatsApp, DDD 21 96779 1335. Você pode seguir a Antena Esportiva nas redes sociais, Twitter, @se liga na antena, Instagram, @rádio Antena Esportiva. E você tem 4 maneiras de acompanhar o Lotecando: site radioantenaesportiva.com, aplicativo Antena Esportiva Web Rádio na Google Play e na Apple Store. Baixa que é de graça e ocupa pouco espaço na memória do seu dispositivo. Você também pode nos acompanhar pelo YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal e não se esqueça, ative o sininho para você receber notificações de vídeos novos no seu smartphone ou tablet. E você também pode
acompanhar o Lotecando e toda a programação da Antena Esportiva pelo Facebook, facebook.com/Antena Esportiva, facebook.com/Antena Esportiva. Curta a nossa fanpage e fique por dentro de tudo que rola na Antena. Muito bem, no bloco anterior nós analisamos os jogos de 1 a 7 do concurso 891 da Loteca, que vai pagar um prêmio que está estimado em R$250 mil para quem gabaritar, para quem acertar todos os 14 jogos da programação do concurso deste final de semana da Loteria Esportiva. E agora neste bloco vamos analisar os jogos de 8 a 14. Tem jogos do Campeonato Paranaense, tem jogos pelo Campeonato Mineiro, tem um jogo pelo Campeonato Goiano e tem um jogo por La Liga, o Campeonato Espanhol, a Liga das Estrelas. Vamos então voltar à nossa série de análises, começando pelo jogo 8, Operário Ferroviário e Atlético Paranaense. Domingo, 4 da tarde, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, pela rodada 9 da primeira fase do Campeonato Paranaense. O Operário é o quarto colocado com 16 pontos, 8 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas e 67% de aproveitamento. O Fantasma, que na rodada passada bateu o União Beltrão fora de casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos, acumulou 4 vitórias e 1 derrota. Como mandante, 100% de aproveitamento. Jogando em Ponta Grossa, o Operário conquistou 4 vitórias em 4 jogos no campeonato estadual. Já o Atlético Paranaense tem a mesma pontuação do rival, só que leva vantagem no critério de desempate, por isso é o terceiro colocado. 8 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas e 67% de aproveitamento. Na rodada passada, o Furacão bateu o Cascavel CR por 5-1 na Arena da Baixada. Nos últimos 5 jogos, o Furacão acumulou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante no Paranaense, o Atlético vem de 3 jogos, 1 vitória, 2 derrotas e 33% de aproveitamento. De acordo com as porcentagens, 32% de chances de coluna 1, 14% de chances de coluna do meio e 54% de chances de coluna 2, ou seja, o favoritismo é do Atlético Paranaense, mesmo jogando fora de casa. Mas o Operário está 100% jogando em casa, diante da torcida, no Campeonato Paranaense. Então, não devemos deixar de lado a equipe de Ponta Grossa. Então, é um jogo complicado para o Atlético Paranaense, mesmo com todo o favoritismo do time rubro-negro. Jogo 9, Toledo e Coritiba. Domingo, 4 da tarde, no Estádio Municipal 14 de dezembro, pela rodada 9 da primeira fase do Campeonato Paranaense. Pois bem, o Toledo é o 10º colocado com 5 pontos ganhos, 8 jogos, 1 vitória, 2 empates, 5 derrotas, 21% de aproveitamento. O Toledo que não repete a boa campanha que fez no estadual do ano passado, quando foi vice-campeão. Na rodada passada, empatou com o Futebol Clube Cascavel, fora de casa, em 1-1. Nos últimos 5 jogos, foram 5 jogos sem vencer. 4 derrotas e apenas 1 empate, ou seja, dos 15 pontos que disputou, conquistou apenas 1. Como mandante no Campeonato Paranaense, o Toledo jogou 4 vezes, não venceu, empatou 1 e perdeu 3, 11% de aproveitamento. Por outro lado, o Coxa Branca é o líder do Campeonato Paranaense com 17 pontos ganhos. 8 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 71% de aproveitamento. O Coritiba, que na rodada passada bateu o Cianorte, jogando em casa por 2-0. Nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias e 2 derrotas. Como visitante,
fez 3 jogos no Campeonato Paranaense com 2 vitórias e 1 derrota, 74% de aproveitamento. De acordo com as porcentagens, 13% de chances de coluna 1, 19% de chances de coluna do meio e 68% de chances de coluna 2. Ou seja, o Coritiba é o favorito para conquistar mais uma vitória no campeonato estadual, visto que o Toledo acumula uma série negativa, conseguiu apenas 1 ponto em 15 disputados e realmente não faz uma boa campanha, não deve ser páreo para o Coritiba neste final de semana, mesmo o Toledo jogando em casa. Saindo do Paraná, vamos para Minas Gerais. Jogo 10, América Mineiro e Tombense. Sábado, 4 da tarde, na Arena Independência, pela rodada 7 do Campeonato Mineiro. O Coelho é o vice-líder com 14 pontos, 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota e 78% de aproveitamento. Mesma campanha do time do Tombense. Só que o time de Tombos é o líder por conta dos critérios de desempate. Mesma campanha, mesma pontuação, as duas equipes, portanto, disputando a liderança da primeira fase do Campeonato Mineiro. Na rodada passada, o América venceu o Coimbra fora de casa por 2-0. O América nos últimos 5 jogos acumulou 3 vitórias e 2 empates. E como mandante, jogou 2 vezes, 1 vitória, 1 empate, 77% de aproveitamento. A Tombense, na rodada passada, o Tombense, na verdade, venceu o Cruzeiro por 2-0, jogo atrasado por conta das fortes chuvas em janeiro, fortes chuvas que atingiram principalmente a cidade de Tombos. O time do Tombense vem aí de 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos, sendo que o Tombense vem de 3 vitórias seguidas. Como visitante, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate e 77% de aproveitamento. De acordo com as porcentagens, 53% de chances de vitória do América, contra 28% de chances de coluna do meio e 19% de chances de vitória do Tombense. Isso porque o América joga em casa diante da torcida e quer recuperar a liderança, quer assumir a liderança do Campeonato Mineiro. E no papel tem mais time que o Tombense. Então realmente o favoritismo neste jogo 10 é do América Mineiro. Muito bem, vamos agora para o jogo 11, Cruzeiro e Uberlândia. Domingo, 4 da tarde no Mineirão, pela rodada 8 do Campeonato Mineiro. A Raposa é a quinta colocada com 11 pontos ganhos, 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 61% de aproveitamento. Por outro lado, o Uberlândia é o sétimo com 7 pontos ganhos, 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas e 39% de aproveitamento. O Cruzeiro na rodada passada perdeu para o Tombense fora de casa por 2-0. Nos últimos 5 jogos acumulou 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, ou seja, dos 15 pontos que disputou, o Cruzeiro conquistou apenas 6 pontos. E como mandante no Campeonato Mineiro, fez 3 jogos com 2 vitórias, 1 empate e 77% de aproveitamento. Ainda não perdeu jogando em seus domínios no Campeonato Estadual. Já o Uberlândia, na rodada passada, bateu o Tupinambás por 3-1, jogando fora de casa. Nos últimos 5 jogos, acumulou
2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O time de Uberlândia vem de 2 vitórias seguidas, vem embalado para enfrentar o Cruzeiro. E como visitante, 3 jogos, 1 vitória, 2 derrotas e 33% de aproveitamento. De acordo com as porcentagens, 76% de chances de coluna 1, 21% de chances de coluna do meio e apenas 2% de chances de vitória do Uberlândia na coluna 2. Realmente é um jogo que ou dá um azarão, no caso do Cruzeiro, ou no caso da barbada, né? Ou dá uma zebra muito grande que pode até fazer com que o concurso seja acumulado, o prêmio possa ser acumulado para a próxima semana. Então realmente o Cruzeiro é o franco favorito para conquistar a vitória jogando no Mineirão diante do Uberlândia, que vem se recuperando no Campeonato Mineiro, mas não deve fazer frente à equipe do Cruzeiro, que vem em processo de reconstrução após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo 12, Boa Esporte e Atlético Mineiro. Domingo, 7 da noite, no estádio Dilson Melo, em Varginha, pela rodada 8 do Campeonato Mineiro. O Boa é o 9º colocado com 5 pontos ganhos, 6 jogos, 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas e 28% de aproveitamento. A equipe de Varginha vem de vitória, bateu a URT em casa por 3-0. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Boa, que vinha de uma sequência negativa e acabou com ela justamente na rodada passada, e como mandante jogou 3 vezes no Campeonato Mineiro com 1 vitória, 1 empate, 1 derrota e 44% de aproveitamento. Já o Galo é o 4º colocado com 11 pontos ganhos. 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 61% de aproveitamento. O Atlético na rodada passada perdeu para a Caldense por 2-1, jogando em casa, e no meio de semana protagonizou uma das maiores zebras do futebol brasileiro em 2020, pelo menos até agora. Empatou com o Afogados em Pernambuco, 2-2, e foi eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis. Resultado que resultou na demissão do Rui Costa, diretor de futebol, do gerente de futebol e ex-jogador do Atlético Mineiro, o Marques, e também resultou na demissão do técnico venezuelano Rafael Dudamel e toda a comissão técnica. Realmente a crise está instalada na cidade do Galo. E o Atlético, nos últimos 5 jogos, conquistou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Considerando aí que o Atlético empatou o jogo contra o Afogados no tempo normal, por isso a gente considera aí como empate e não como derrota nos pênaltis. Como visitante, o Atlético no Campeonato Mineiro jogou 3 vezes, com 2 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota e 77% de aproveitamento. Apesar de tudo, o Atlético Mineiro é o favorito. De acordo com as porcentagens, 21% de chances de coluna 1, ou seja, de chances de vitória do Boa Esporte, 28% de chances de coluna do meio e 52% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Atlético Mineiro, que será comandado por um treinador interino, um treinador que já faz parte da comissão técnica fixa do clube. Realmente o Atlético Mineiro precisa da vitória para dar uma resposta à torcida. O Galo já foi eliminado da Copa Sul-Americana na primeira fase e agora, no meio de semana, foi eliminado da Copa do Brasil na segunda fase. Realmente a fase do Atlético Mineiro neste momento não é legal. Jogo 13,
Vila Nova e Goiás, mais um clássico estadual. Domingo, 4 da tarde, no estádio Onésio Brasileira Alvarenga, conhecido como OBA, pela rodada 2 do segundo turno do Campeonato Goiano. O Vila é o 8º colocado no geral, com 8 pontos ganhos, 7 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas e 38% de aproveitamento. O Vila, que na rodada passada perdeu para o Grêmio Anápolis fora de casa por 1-0, e nesta quinta-feira visita a Ponte Preta em Campinas pela segunda fase da Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o Tigre vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e como mandante no Campeonato Goiano, jogou 3 vezes com 2 vitórias, 1 derrota e 77% de aproveitamento. Já o Goiás é o 4º colocado no geral com 12 pontos ganhos, 7 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 1 derrota e 57% de aproveitamento. O Goiás, na rodada passada, venceu a Anapolina por 4-1. Este jogo, inclusive, fez parte da programação do concurso 890. E no meio de semana, o Esmeraldino acabou perdendo para o Sol de América do Paraguai, em pleno Estádio Olímpico Pedro Ludovico, diante da torcida, e com isso o Goiás se despediu da Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o Goiás acumulou apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Realmente a fase não está boa para o Esmeraldino neste momento. Como visitante, o Goiás disputou 3 jogos no Campeonato Goiano com 1 vitória, 1 empate, 1 derrota e 44% de aproveitamento. De acordo com as porcentagens, 30% de chances de coluna 1, ou seja, de vitória do Vila Nova, 23% de chances de coluna do meio e 47% de chances de vitória do Goiás na coluna 2. Realmente esse jogo 13 tem um favorito absoluto, que é o Goiás, apesar de ser um clássico estadual, mas o Goiás tem mais time que o Vila Nova, que não passa por uma boa fase, tanto é que ocupa a 8ª colocação na classificação geral do Campeonato Goiano e vem de derrota. Então, realmente, fique de olho na coluna 2 neste jogo 13, ou seja, na vitória do Esmeraldino diante do Tigre neste clássico válido pelo Campeonato Goiano. Jogo 14, Real Madrid-Barcelona, um jogo que vai parar a Espanha. Domingo, 5 da tarde, no estádio Santiago Bernabéu, pela rodada 26 de La Liga. O Real é o vice-líder do Campeonato Espanhol com 53 pontos, 25 jogos, 15 vitórias, 8 empates, 2 derrotas e 71% de aproveitamento. O Real, que vem de 2 derrotas consecutivas, no final de semana protagonizou uma zebra ao perder para o Levante fora de casa por 1-0, e no meio de semana, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, perdeu jogando em casa para o Manchester City por 2-1. Nos últimos 5 jogos, portanto, o time do técnico Zinedine Zidane acumulou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Real Madrid, que não vence uma partida há 3 rodadas, há 3 jogos. E como mandante, é o segundo melhor do campeonato, com 12 jogos, 8 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota até aqui. Já o Barcelona é o líder da Liga das Estrelas com 55 pontos. 25 jogos, 17 vitórias, 4 empates, 4 derrotas e 73% de aproveitamento. Na rodada passada de La Liga, o Barça bateu o Eibar em casa por 5-0, com mais um show de Messi e companhia. Já no meio de semana, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, o Barcelona empatou em 1-1 com o Napoli na Itália. Nos últimos 5 jogos, o Barça acumulou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como visitante, é o terceiro melhor, com 12 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 4 derrotas.
De acordo com as porcentagens, 40% de chances de coluna 1, 31% de chances de coluna do meio e 29% de chances de coluna 2. O conselho é que você faça aposta tripla neste jogo, porque Real Madrid e Barcelona não tem favorito, nunca tem favorito. Apesar do Real Madrid passar por uma fase ruim neste momento. Mas o Real Madrid joga em casa e diante do arquirrival, com certeza deve fazer o melhor futebol. Mas o Barcelona é muito forte, ainda mais com o Messi, com o Arthur, com o Ter Stegen, com todos os titulares. O Barcelona com certeza vai fazer frente ao Real Madrid, mas é um jogo que não tem favorito, por isso eu fico em cima do muro. Vamos então repassar para você a programação do concurso 891 da Loteca, que vai pagar um prêmio estimado em R$250 mil para quem acertar os resultados dos 14 jogos. Vamos lá, jogo 1, Santos e Palmeiras no sábado, jogo 2, São Paulo e Ponte Preta no domingo, jogo 3, Vitória e Bahia no domingo, jogo 4, Santa Cruz e Náutico no domingo, jogo 5, Botafogo e Boa Vista no domingo, jogo 6, Cabo Friense e Flamengo no sábado, jogo 7, Paraná Clube e Londrina no domingo, jogo 8, Operário Ferroviário e Atlético Paranaense no domingo, jogo 9, Toledo e Coritiba no sábado, jogo 10, América Mineiro e Tombense no sábado, jogo 11, Cruzeiro e Uberlândia no domingo, jogo 12, Boa Esporte e Atlético Mineiro no domingo, jogo 13, Vila Nova e Goiás no domingo e jogo 14, Real Madrid e Barcelona no domingo. Lembrando que as apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou nos canais online das loterias Caixa, pelo site ou pelo aplicativo, até este sábado, 2 horas da tarde. A aposta mínima nas casas lotéricas, ou seja, nos postos físicos, custa R$3. A aposta mínima nos canais online custa R$30. Desejando a você, ouvinte da Antena Esportiva, ligado no Lotecando, uma boa sorte e que você possa conseguir beliscar um prêmio que seja com 14 ou com 13, mas que você consiga faturar uma graninha com a ajuda da Antena Esportiva. Estamos encerrando mais um Lotecando aqui no Som da Antena, agradecendo o carinho da sua audiência, agradecendo a sua interatividade e convidando você a acompanhar as jornadas antenadas neste final de semana pelo site, pelo aplicativo e pelo nosso Facebook. Tem muito jogo válido pelo Campeonato Carioca e é claro que você vai acompanhar aqui na Antena Esportiva um novo jeito de fazer web rádio. O Lotecando volta na próxima quinta-feira às 7 da noite com muita coisa boa pra você. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio.